Então, quem volta para tirar nossas dúvidas sobre o colesterol é o cardiologista, o Dr. Fábio Batista, que já está aqui posicionado. Dr. Fábio, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bem-vindo novamente, Obrigado pelo bem-vindo. convite. E temos um pequeno coração aqui. Verdade. Para a gente explicar e ilustrar a matéria. Vamos às perguntas? Vamos. E aí você vai conceituando no meio. Tá bom. E se você quiser mandar, manda também. É 0 operadora 12 997 27 6383. Vamos lá, perguntas do Instagram. Bom dia, gostaria de saber se Olha, a gente vai falar de menopausa hoje. A menopausa aumenta o colesterol e qual o tratamento indicado? É a Maíra da Silva, de São Paulo, doutor. Bom, Maíra, primeiro é legal a gente definir o que é menopausa. Menopausa é a última menstruação da mulher. A primeira chama-se menarca, a última menopausa. A partir da menopausa, entra-se no período do climatério. Então, quando a gente fala assim, eu estou na menopausa, na verdade, tecnicamente, entrou no climatério, que a menopausa foi a última menstruação. Bom, ocorre uma série de mudanças na mulher. Ela está certa, a parte metabólica começa a ficar um pouco mais complicada. Na verdade, a natureza protege muito a mulher durante o período fértil. Inclusive das doenças do coração. Então ela tem um perfil metabólico melhor, o colesterol bom, que é o HDL, é mais alto, o LDL, que é o... Isso naturalmente? Naturalmente. Só porque nós... Proteção hormonal. Tá. Quando vocês perdem essa proteção hormonal, no período do climatério, realmente o nível de colesterol tende a aumentar em relação ao período da idade fértil. Ela tem razão. Pode realmente haver uma alteração no perfil de colesterol. Então, mas aí ela tem que ir ao médico e a reposição hormonal vai melhorar isso ou não? Bom, a reposição hormonal tem algumas indicações específicas. Então, o ginecologista, quando for avaliá-la... Cada um vai ter que ter a sua avaliação. Eu diria assim, a pessoa não vai tratar com terapia de reposição hormonal o distúrbio de colesterol. Tá, ela vai ter que tratar num cardiologista. Isso. Beneficia uma série de outras coisas, né? Inclusive os sintomas que vocês vão discutir hoje são muito desagradáveis. Muito. Então, esse é o principal benefício, mas existem outros hormonais também. Mas eu não vou te dizer que essa terapia vai corrigir o colesterol. Tem que ir no cardiologista, é a única maneira de saber se o colesterol está alto ou não é medindo no sangue. Então tem que fazer o exame. É porque às vezes a pessoa faz o exame, leva em vários médicos, né? No ginecologista, endocrinologista, mas nunca vai ao cardiologista, né? Cardiologista só quando a gente tá no infarto, não é verdade, doutor? Não tem essa coisa de... Olha, dificilmente eu vou a um cardiologista. Tá totalmente errado, não tá? Eu aceito que o clínico da mulher é o ginecologista. Ele é o clínico, mas... Depois que você entra no climatério, aí tem que a mulher passa a ter mais doenças do que o homem do coração. Inclusive morre do coração, assim, né? Claro que nem todo mundo, e a gente espera que poucas, mas depois dos 50 o índice aumenta, Isso. Não aumenta? Amanhã é leve, mas a gente tem que falar do tema. Tem que falar do real, porque exatamente. é importante. Mas tem um índice de infarto muito maior, O dobro né? do que do homem. Nossa! A mulher passa a ter mais eventos cardiovasculares do que o homem. Então, a doença é mais grave para ela nessa fase. Então, ela tem que ir ao cardiologista e principalmente controlar os fatores de risco. A gente está discutindo colesterol, mas tem obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo. Vai ter que controlar. É um pacote todo, tem que controlar tudo. Então, olha aí, Maíra, já respondemos a sua pergunta. Vamos à próxima pergunta do Instagram, Manhã Leve. Bom dia, o que pode causar colesterol alto tanto em adultos quanto em crianças? E quais são os efeitos colaterais do colesterol alto? Angélica Hilário, ela é de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Acho que são duas perguntas diferentes, se você quiser separar. Bom, Angélica, é o seguinte... O colesterol, existe um fator genético, então lembre-se disso. Existem as pessoas que herdaram geneticamente esse colesterol elevado. São problemas sérios que devem ser corrigidos de maneira muito mais agressiva. E alimentação e comportamento. Então, o sedentarismo, a ingestão de alimentos que têm grandes quantidades de gordura, que a gente pode discutir, mas discutimos na última vez, podemos voltar a abordá-lo, são as duas formas mais importantes de impacto de aumento de colesterol. Então, respondendo, genética e comportamental. E a outra em relação a efeitos colaterais do colesterol. Infelizmente, o colesterol não dói. Seria bom
né? É O colesterol silencioso. subiu Tem que fazer o exame mesmo. Tô com dor, não há. Você só vai descobrir fazendo exame. Então tem que ir ao médico. Agora, quem tem que fazer exame? Todas as pessoas a partir dos 10 anos de idade devem fazer um exame de colesterol. Tá. Se eu tiver histórico na família de pessoas que têm colesterol alto... Ou que tiveram infarto. Que tiverem infarto, está craque, hein? Tiveram infarto, tiveram derrame... que eu estudo antes. Tô vendo. Fez a lição de casa. Essas pessoas, a partir dos 2 anos de idade, devem fazer o controle de colesterol. Entendi. Que são os casos genéticos. Sei. E eu vou começar a tratar desde cedinho. A pessoa que tem a genética, ela deve ir ao cardiologista de quanto em quanto tempo? Isso depende muito dos valores de colesterol e do tipo de doença. Existem doenças que são muito graves, chamadas homozigóticas. Não vamos entrar em detalhe, mas essas têm que estar muito próximo do médico, várias vezes ao ano. Existem aquelas que são chamadas heterozigóticas, que respondem mais a remédios, que são remédios potentes na redução do colesterol, chamam-se estatinas. Essas estatinas são muito eficientes. Nesse caso, iniciando o tratamento, mudando o comportamento, atingindo meta, você não precisa ir com tanta frequência. O médico vai determinar 3, 4 consultas anuais, eventualmente dependendo do resultado. Nossa, eu pensei que era uma só, 4 consultas anuais é bastante. Sabe o que é? Você tem que lembrar que a partir desse momento você tem uma doença e você está tomando remédio. E as coisas são dinâmicas. Então não dá para te dar um remédio e te soltar depois de um ano vem vai daqui voltar. um ano. Sei. A não ser que tenha assim, ó, eu vou no ginecologista, ele vê. Eu vou no cardio, ele vê. Assim, são vários médicos. Vou no pediatra, ele vê. Aí eu concordo. Por isso que depois de uma certa idade, tem bastante gente de mais idade assistindo esse programa, nós começamos a fazer o check-up, não é, doutor? Tem que fazer. Que você faz tudo uma vez por ano para ver se tá tudo certinho. A abordagem é preventiva. Tá certo. Como é que você vai prevenir se você não sabe que tem? Exatamente. Vamos falar das crianças, porque a Angélica perguntou por que o colesterol ele sobe em crianças. Pelo fato que eu acabei de citar. Genética. Isso é genética. Essa criança herdou essa característica. Para você ter ideia do poder de penetração genético, você tem 50% de chance. Ou seja, como vem parte da mãe e parte do pai, 50% de cada, isso significa que ele herdou 100% de um. E se os dois pais tiverem colesterol alto, essa criança tem uma chance muito maior de ter. A obesidade causa colesterol alto quando é criança? Sim, a obesidade é um dos principais fatores de risco hoje nas crianças. Então a criança é genética e obesidade, é isso? O principal fator em criança pequenininha é genética. Tá, que é uma criança de 2 anos, 3 anos. Tá. Agora quando chega nos 8, 10, vai ficando gordinho, é obesidade. E a culpa é nossa. É o tipo de alimentação. A gente tem oferecido cada vez mais para essas crianças alimentos industrializados. Biscoitinhos, bolacha, suco adoçado, refrigerante. E não é só o excesso de colesterol, o excesso de gordura, o excesso de açúcar também está envolvido na gênese, na causa de doença cardiovascular, dos corações e dos vasos sanguíneos. Então, nós somos os culpados. E é verdade. Pelas nossas crianças. Os avós que, vou fazer uma coisa legal para o meu neto. Veja. É avô que fica colocando, bolo e isso e aquilo, casa de avô. Cuidado, porque você pode estar gerando um colesterol alto, de repente, se isso virar um hábito, né? Então, a gente sempre tem o quadro de nutrição às segundas-feiras aqui. Hoje é a Estela Hermann. Vamos falar de menopausa, de alimentos que vão melhorar esses sintomas, o que consumir, o que deixar de consumir definitivamente, porque depois de uma certa idade, eu vejo que algumas coisas são definitivas. Não é verdade, doutor? Em relação a hábitos? A gente tem que realmente mudar, porque quando eu tinha 30, assim, eu falava, vou mudar, mas tudo estava bem melhor. Mas agora, apesar de eu me sentir muito bem e saudável, eu sei que logo vem a menopausa e todo mês aqui a gente fala disso. Então, se eu não mudar meu hábito, eu não estou entendendo nada, né? Nem o que eu estou fazendo aqui. Isso é fundamental. Não existe discussão de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, sem mudança de comportamento. Toda vez que a gente fala aqui de tratamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer, deixar de ser sedentário, iniciar um programa de atividade física e melhorar a minha alimentação.
Se eu tiver obesidade, sobrepeso, vou corrigir isso. Isso é básico. O restante vem depois dessa mudança, é a base do tratamento. Então, se as crianças já tiverem esse planejamento, se os pais, avós, tudo melhorarem a questão da alimentação, já, olha, mais de 50%, não é, Isso é um problema de saúde pública. Vai ser um idoso ou então um adulto, né? Um adulto doente. Você não pode permitir que queremos isso você aconteça. doente, queremos ser saudável para trabalhar, fazer todas as coisas, ter 13º que a gente vai falar daqui a pouco. Usufruir. Usufruir. Vamos lá. Não, a Angélica já foi. Deixa eu ver a próxima. Próxima pergunta, Islene Santos, de Taubaté. Tem um filho de 13 anos e todos os exames que ele faz, a taxa de colesterol está alta. Gostaria de saber se apenas exercícios físicos resolvem ou é preciso mudar a alimentação. Já respondemos, mas pode falar. É Islene. Bom, vamos lá. Você tem que mudar comportamento. Às vezes, dependendo do nível de colesterol que essa criança tem, isso não será suficiente para controlar o colesterol. Então quer dizer que não adianta nada. Não, tem que fazer isso. Se não tiver resultado e não atingir a meta, porque cada um tem uma meta de colesterol, são metas diferentes. Se essa criança atingir a meta com essa mudança de comportamento, ótimo, vai em frente. Às vezes não consegue, aí tem que tomar remédio. Entendi. Então, fora alimentação, fora exercício físico, pode ser que tenha que tomar remédio. Não deu certo, vai tomar remédio. E é melhor ir a um cardiologista e ver todo um planejamento fundamental, aí para poder mudar. E 13 anos é uma fase que é até mais fácil, apesar de 13 anos ser um pouco chato, adolescente, mas se muda agora, muda pro resto da vida. Inteira. Exatamente. Daqui a pouco eu quero saber como que funciona o coração, porque esse coração não está aqui à toa. Responder mais perguntas, já volto, doutor. Bom, vamos continuar a saber do colesterol, porque está super interessante com o doutor Fábio, essas nossas perguntas. Vamos falar um pouquinho do coração? Vamos, vou abrir meu coração aqui para Abra o seu coração, doutor. Bom, vamos falar o seguinte, olha, antes de abrir, essas coisinhas vermelhinhas que estão aqui por cima, chamam-se artérias coronárias. Quando a gente tem um infarto... As vermelhinhas. As vermelhinhas. Tá. É a obstrução dessas artérias, elas ficam sobre o coração e aqui que aquela plaquinha de gordura se forma lá dentro e obstruindo, né? Sei. Aí, e as azuis? As azuis são as veias. Então, a artéria nutre o músculo e as veias tiram aquele sangue que oxigenou os tecidos, rico em gás carbônico, para que ele seja novamente oxigenado no pulmão. O exercício físico faz o quê com essas artérias, veias? Falam que oxigena, é isso? Melhora a eficiência da artéria. A artéria, ela tem uma parede elástica. Então, a cada contração do coração, a artéria dilata e contrai, dilata e contrai. Essa elasticidade, essa flexibilidade, vamos chamar assim, é algo fisiológico, algo legal, bom. O exercício físico mantém isso por mais tempo. Então ela se torna eficiente. Com o passar dos anos, há normalmente uma rigidez arterial maior. Quanto mais exercício você tiver e quanto melhor for sua vida do ponto de vista de saúde, menos rígida ou mais difícil, mais demorado esse processo de enrijecimento. Que é natural. Que é natural, vai acontecer em todos. Certo. E aqui? E esses negocinhos aqui, doutor? Essas aqui são as válvulas do coração. Aqui são representadas duas válvulas. Essa válvula aqui se chama válvula mitral, fica do lado esquerdo. E essa aqui, válvula tricúspide, fica do lado direito do coração. Quem está vendo fala assim, não é direito, é esquerdo. Não, é que a imagem, a gente fala uma posição anatômica. Então esse aqui é o lado esquerdo, esse é o lado direito. Então ela comunica as câmaras do coração. Átrio com o ventrículo direito, átrio com o ventrículo esquerdo. São essas estruturas. A gente fala, tem um problema na válvula, então tem um soprinho. Por vezes é uma alteração nessa válvula, que aqui está representado no branquinho. Por que as pessoas, quando falam assim, eu tenho não sei o que no coração, elas ficam assustadíssimas? Porque é o coração que, né, se ele parar, aí que você morreu, né? Então tem esse medo, né? Tem, as pessoas têm um medo muito grande. Mas sopro, por exemplo, é uma coisa que muita gente tem. Felizmente, a maioria das pessoas que tem sopro tem um coração normal. O sopro é um ruído, é um barulho. Muitas vezes é um barulho do sangue passando por uma estrutura normal, não uma estrutura doente. Sei. Em alguns casos, sim, mas felizmente é a minoria. Entendi. A maioria, não. E aqui, essa parte aqui em cima? Bom, aqui são as veias, essa aqui é a artéria pulmonar e essa aqui é a aorta. Essa artéria aorta leva sangue para todo
o corpo, inclusive para o cérebro, através dessas arterinhas aqui chamadas de carótidas, e essa aqui para o pulmão, para que seja oxigenado. Aí o sangue vai aqui atrás, representando o pulmão, ele vem, oxigena, volta pro coração para que ele saia oxigenado para todo o corpo. Entendi. Então ele vai para o pulmão sem grande quantidade de oxigênio. Oxigena, volta aqui oxigenado e sai para o corpo com oxigênio. Eu acho tão importante a gente visualizar, porque daí a pessoa que está em casa, e a gente também, consegue entender. Porque pra vocês é muito fácil, vocês estudam isso a vida inteira. Mas pra gente, tipo, colesterol alto. A gente só fala colesterol alto, às vezes não sabe onde que surge, como, o que entope, não é verdade? Qual que é a importância, por que eu tenho que controlar? Por que eu tenho que fazer exercício físico, claro, enfim. Verdade. Bom, vamos à pergunta agora do nosso WhatsApp. Tatiana Arlete, bom dia. Alimentos cozidos ao invés de fritos ou assados são melhores para o colesterol? Bom, os alimentos fritos, que são aqueles que a gente coloca em gordura de imersão, a batatinha frita, o frango frito, esses alimentos têm uma quantidade muito grande de colesterol, de outras gorduras. Por causa do óleo. Graxos, por causa do óleo, o aquecimento do óleo. Então, não é a melhor forma de preparo definitivamente. As gorduras de imersão devem ser evitadas. É claro, vou fazer um arroz, eu vou usar um pouquinho de óleo para refogar, tudo bem, faz parte. Lembre-se que a gente precisa de um pouquinho de colesterol, 10% de gordura. Tá. Mas pode colocar o azeite, né, doutor? Legal, boa, perfeito. Muito melhor do que a fritura. Eu tô falando que assim, na prática, a gente fala assim, não usa óleo. Aí quem tá em casa, a dona de casa fala assim, tá legal, vem fazer arroz aqui em casa sem óleo para fazer verdade. Refogar, não vai dar certo. Agora, e aquele óleo que você usa, por exemplo, você vai comer meu pastel na feira, aquele óleo que ele é usado ou num restaurante, que às vezes pode ser caro, mas você não sabe quantas vezes aquele óleo é na praia, nas barraquinhas, muitas vezes, reutilizado. Aquele é pior? É pior porque o aquecimento do óleo, ele muda completamente a configuração química da gordura e transforma numa gordura pior. Essa gordura pior é uma gordura muito pior que o colesterol. São os ácidos graxos, a gente fala. As gorduras trans. Essas gorduras são muito piores do que o próprio colesterol que a gente estava discutindo na alimentação. Então, ela está certa. Se eu puder evitar a fritura, vou fazer um alimento cozido, melhor. Assado, melhor que fritura. Fritura é a última opção. Ótimo, excelente, hein, doutor? Deixa eu ver, do Instagram. Bom dia, mesmo sendo magra, corro o risco de ter colesterol alto? Boa pergunta, Fernanda Aparecida do Rio de Janeiro. Fernanda, sim. Infelizmente, né, quem vê cara não vê coração e nem colesterol. Às vezes a pessoa é magrinha e teve a infelicidade genética de herdar uma característica de colesterol alto. Às vezes a pessoa é obesa e tem colesterol normal. Sei. Agora, então não adianta nada, né? Então eu vou ficar obeso, ter sobrepeso, não. Obesidade é doença. Se a pessoa tem obesidade, ela está doente. Tem código do CID, Código Internacional de Doença. Então, a gente tem que controlar a obesidade. Se ela tem a relação entre peso e altura normal, ela falou magra, porque magreza também não é coisa boa, magreza é doença. Tem que ver lá se você tá no parâmetro, fazer o teste, né? Vamos dizer assim, às vezes a pessoa ideal. acha que tá gorda, obesa também, e ela tá um pouco acima do peso, ela não tá com obesidade ainda. Então tem que ver. Então o magro que ela colocou, eu entendi o que ela quis dizer. Eu tenho peso normal e posso ter colesterol alto? Sim, porque magreza também é doença, tem que se nutrir de maneira adequada. É o peso ideal. Tem a questão genética, eu conheço muito magro também, que come muita bobagem. Principalmente os de 20 a 30 anos, eles comem muito frio. Porque como não tem o problema de excesso de peso, eu acho que o metabolismo também deve ser muito mais acelerado. Então eles comem mais batata frita, mais hambúrguer, mais não sei o que, um monte de coisa. Isso também pode fazer um magro ter colesterol alto, embora ele não engorde. Claro, perfeito, você está correta. Não é só a genética, é o comportamento que a gente discutiu. A alimentação tem que ser, independente de você ter o peso ideal, ou ser obeso, eu tenho que ter uma alimentação normal. Se eu sou um indivíduo com peso normal, eu quero mantê-lo normal. Se eu sou um indivíduo com obesidade, eu vou ter que corrigir esse distúrbio. Então a alimentação é fundamental para que isso seja feito.
Gente, não tem saída. Você já ouviu, né, doutor? Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Veio pra cá, vai lutar, assim, positivamente. Já que tem que lutar, então vamos acelerar. Com prazer. Com prazer, exatamente. Lu Rodrigues, se bem que não dá pra deixar de comer o chocolate com prazer, né? Mas dá pra comer uma vez ou outra. Lu Rodrigues, gestante corre risco de ter colesterol e passar para o bebê? Ótima pergunta. Não. Não. Ela pode geneticamente transmitir essa característica, mas o colesterol da mãe não vai passar pela artéria, vai passa pela placenta e vai para o bebê e vai provocar doença. Tá. Não, isso não. Ela pode estar gestante com colesterol alto. Isso, Tá. que não vai afetar a criança. Ok. Mas ela pode ter geneticamente, mas isso que ela está perguntando eu entendi. Durante a minha gestação, minha gordura vai sair do meu sangue e vai para o meu bebê? Não vai. Tá. Mas provavelmente o seu bebê tem a chance de ter colesterol alto e fora o problema de obesidade. Isso. Não sei se eu tô fazendo uma pergunta totalmente que não tem nada a ver. Pressão alta na gravidez, tem muita mulher que tem pressão alta. Tem a ver com colesterol ou nada a ver? Não tem nada a ver. Nada a ver. É outra doença muito séria na gestação. É isso. Existe a mulher hipertensa que engravida e existe a mulher que não era hipertensa e desenvolve hipertensão, que é chamada pré-eclâmpsia. Esse caso é um caso onde as mães têm que acompanhar muito de pertinho. Aí é consulta mensal. Sei. Vai no obstetra, vai no cardio, toma remédio, mantém a pressãozinha normal. E é legal saber, você falou assim, tem que fazer check-up. Eu tenho que saber quanto que minha pressão é antes da gestação. Sei. Porque às vezes a pressão na gestação está normal, mas ela está 30 milímetros de mercúrio acima do que era antes. Isso é pré-eclâmpsia. Entendi. Então, preciso saber o valor anterior. Da máxima são 30 milímetros de mercúrio e da mínima 15. Tá bom. Bom, próxima pergunta. Bom dia, minha mãe e meu pai têm colesterol alto e por isso eu também terei? Helena Souza Campinas. Eu acho que tem que saber o porquê. Não, doutor, por favor. Porque de repente é alimentação. É assim, tudo bem. Legal, tá certo. De repente os tá dois certo. são obesos. Não sei. É assim, Helena, você pensando em genética, Sei. mesmo que os pais tenham um comportamento anormal, se ele tiver um metabolismo normal, o colesterol vai ser normal, muito provavelmente. Então, o fato dos pais terem colesterol alto, às vezes é aquela história que eu falei do problema de colesterol heterozigótico, que não é tão grave, mas que ele não consegue metabolizar o colesterol direito. Sei. E se os dois têm, ela tem maior probabilidade. Aí a discussão é probabilidade. Ela tem mais chance de ter. Mas ela perguntou, eu terei? Não sei. Tem algum exame que fala se você vai ter ou não vai ter? Ou é só através da resposta? Assim, É a análise dos números. Um dia teremos uma análise genética que vai nos dizer isso. E se usada de maneira inteligente, isso vai ser muito importante, que eu vou saber, eu vou prever as ocorrências de doença naquela criança, né, na vida adulta. Hoje nós não temos essa condição. Então hoje você faz por probabilidade. Meu pai tem, minha mãe tem, eu tenho mais chance de ter. Aí sim que eu vou fazer exercício, me alimentar bem, manter peso, porque eu sei que eu tenho uma genética ruim. Que é o caso da moça que perguntou. Certo. Bom, Helena, agora é a Helena a próxima. Bom dia. Quem tem colesterol sempre no limite, precisa tomar remédio? Boa pergunta também. Isso eu até entendo, eu imagino o cenário. Ela foi ao médico, o médico falou assim, olha, seu colesterol está no limite. Aí ela fala assim, bom, e agora, né? O que eu faço? Tomo remédio? Você consegue reduzir o colesterol no sangue quando você faz exercício físico, se alimenta bem. Sem querer ser redundante, mas é fundamental. Principalmente nesse caso. Às vezes, nessa situação, você não vai precisar tomar remédio. Porque se você mudar os seus hábitos, aí você consegue. Olha, eu faço exercício físico 1 hora por dia, tenho o peso ideal, me alimento bem, meu colesterol é alto, ou então está no limite, gente. Você já faz tudo que você pode. Provavelmente vai ter que tomar você vai tomar remédio. Então tem que saber o porquê está no limite. Se você faz tudo para que ele não esteja no limite ou você não faz nada, ele... E ele está no limite. Isso. Dependendo do caso, não vai precisar, dependendo do caso, sim.
O que eu gostei, doutor, é que a gente explicou, o senhor explicou tão bem, que eu pelo menos consegui entender como avaliar, eu sei que não é nosso papel, mas avaliar um pouco os nossos números e também o que a gente precisa. Claro que tem que ir no cardiologista sempre para avaliação real, eu acho né? Tão bom quando a pessoa chega no consultório e interage. Sei. Olha, doutor, eu abri o exame, achei que meu colesterol tá alto. Dá para você analisar? Ela interagiu, eu acho legal isso. A pessoa tem que saber o exame dela. Ela tem que entender o que está acontecendo. Então, é importante você esclarecer, porque dá crítica para que a pessoa consiga negociar com o médico. O que eu tenho que fazer? Inclusive porque ela tá preocupada. Tem gente que chega e fala assim, só me dá o remédio, tá tudo bem? Tem esses que querem o caminho fácil. Tem, né? Por vezes você tem que dar o remédio. Mas é assim, você sempre... É a mesma tem coisa que saber o direitinho, o porquê e como, e como o seu corpo tá reagindo. É a mesma coisa que a pessoa que fuma. Eu falo pra ela, se você voltar no consultório e eu não perguntar se você parou de fumar, gente, procura outro médico. Eu preciso que você pare de fumar, eu preciso que você faça exercício. Eu preciso que você tenha uma vida saudável. Essa que é a base, eu não quero tratar ninguém, eu quero prevenir. Claro, tem gente que até nem volta no médico porque é de medo, exatamente. Bom, a gente tava falando de gestante, quando eu estava gestante, eu lembro que toda mês a consulta eu tinha que subir na balança e eu falava, meu Deus, de novo que não. Medo. Que medo do médico, né? Aí o médico às vezes brigava e às vezes... Não, tudo bem e tal, mas dá uma maneirada e tudo. Bom, contato direto do Dr. Fábio. Dr. Fábio Batista, cardiologista, cardiologia sjc@uol.com.br. Cardiologia SJC, que é de São José dos Campos, @uol.com.br. Muito bom, adorei, doutor Fábio. Obrigado. Volte outras vezes, tá? Foi bom, Voltarei. né? As pessoas perguntando. Foi ótimo, adorei a É interação. ótimo. Obrigada, viu?